Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos agora para mais uma aula. A aula de hoje será a correção dos exercícios que a gente fez na aula anterior, tá bom? Como a gente estava falando, a apostila de vocês é a apostila 2 e os exercícios é da unidade 1, que fala sobre os números racionais, tá bom? Então, vocês vão colocar aí na página 192 e conferir os resultados, que eu vou colocar aqui. E vocês, caso tenham que consertar alguma questão que vocês fizeram de errado, vocês consertem, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui, ele pede para que você coloque o símbolo de pertence e não pertence nessas linhas que estão aqui. Olhe para os números. Aqui não está aparecendo com tanta clareza, mas na apostila de vocês colocando na página 192, vocês vão ver melhor. E aí, o que são os números naturais? Quais são os números que pertencem aos naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Já para os números inteiros, o que seriam os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros? 0, 1, ou seja, todos os números positivos que já colocamos nos naturais, mais os números negativos. Então, além de todos os números naturais pertencentes aos inteiros, a gente acrescenta os negativos. Só que, os negativos inteiros, negativos fracionários, negativos decimais não pertencem aos inteiros, tá bom? E os racionais? Todos esses elementos pertencem aos racionais. Por quê? Porque se ele pertencer ao natural ou ao inteiro, ele também pertence aos racionais, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou o resultado? Vamos lá. Veja aqui, esse 3,974 milésimo. 3 inteiros e 974 milésimo. Pertence aos naturais? Não, porque é um número decimal. Pertence aos inteiros? Não, porque é um número decimal. E número decimal não tem nem no inteiro nem no natural. Mas pertence aos racionais. Relembrando, o que pertence aos racionais, gente? Tudo que está no natural, tudo que está no inteiro, mais as frações e os números decimais, que a gente viu na aula anterior, certo? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. A próxima questão está na página 199 de vocês. Veja que a questão quer que você coloque símbolos de maior ou igual, menor ou diferente. Por quê? Ele quer que você faça a comparação. Galera, olha só. Você vai comparar dois números negativos. Quando você vai comparar dois números negativos para saber qual é o maior, a gente tem que lembrar daquela regrinha que eu falei com vocês, que na reta numérica, os números negativos mais próximos do zero, ele representa uma quantidade maior. E aqueles números negativos mais distantes do zero, ele representa uma quantidade menor. Por exemplo, eu tenho menos 1 e tenho menos 5. Quem é o maior? É o menos 1. Por que o menos 1? Porque o menos 1 está mais próximo do zero do que o menos 5. Isso é para qualquer número, até para os números em forma de fração ou em forma de número decimal, tá bom? Então, vamos ver como ficou. Outra dica. Com relação à fração, como é que eu faço essa comparação? Se você tem denominadores iguais, você não compara os denominadores porque eles são iguais. Você vai olhar para os numeradores. E o numerador maior é porque a fração é a maior. Isso quando os números são positivos, tá bom? Nos números decimais positivos, você compara a parte inteira. Se forem iguais, vocês não precisa comparar, você vai olhar o quê? Para a parte decimal. Nesse caso aqui, quem tem mais elementos é esse aqui. Então, este aqui é o maior, porque além da parte inteira, ele também tem a parte decimal. Já esse aqui não tem a parte decimal, só tem a parte inteira, tá bom? Um caso aqui de fração e os dois são negativos. Eu precisaria fazer o quê? Faz o seguinte, você faz aquela regrinha da divisão. Porque lembra que eu falei para você que toda fração é uma divisão? Você vai pegar, quem vai ser seu divisor? O 2. Então, o 2 vai dividir o 1 e o 5 vai dividir o 10. Você dividindo
Pegando 2 para dividir 1, você vai achar 0,5. E aqui você vai encontrar 2, menos 2. Desses dois resultados, o menos 0,5 e o menos 2, quem está mais próximo do zero? É o 0,5, certo? Então, ele vai ser o maior. E assim sucessivo em todas as questões. Se você tiver duas frações e você não sabe qual é a maior, aplica a divisão e aí você saberá quem é a maior. Veja os sinais que vocês irão utilizar para aplicar aqui na resposta. Então, ficou como? Menor, maior, maior, menor, maior, menor, maior, menor. Este aqui, igual. O fato de ter esse zero aqui não vai interferir na quantidade. Representa a mesma quantidade. Por quê? Porque o número que é diferente de zero, que é o 8, os dois estão na mesma casa decimal, que é o décimo. E depois disso não tem mais nada, porque os zeros que a gente acrescenta após o último número decimal, não vai interferir na quantidade. Então, veja que eles são iguais. Aqui, comparando as duas frações, se você dividir aqui, você vai ter 2,222 e aqui você vai ter 2... Aqui você tem 10 dividido por 4. Você vai ter 2 e vai sobrar 2. E aí você vai ter 2,5. Já esse aqui, você tem 11 dividido por 5, que então vai dar 2. Aí resta 1. Você vai acrescentar o 0. E aí você vai ter 2,5 aqui e 2,2 aqui. Só que como ele é positivo, gente, não vai precisar nem você dividir. Comparando dois números, um positivo e um negativo, o maior é o positivo, sempre. Tá? Lembra de uma observação que eu fiz na explicação? Qualquer número negativo sempre vai ser menor em comparação ao positivo e ao zero. Eu posso dizer para você que o zero é maior do que qualquer número negativo. Eu também posso afirmar que qualquer número positivo também é maior que qualquer número negativo, tá bom? E assim nas outras questões. Aqui, eu estou colocando que elas são iguais. Lembra daquela regrinha de simplificação? Se eu simplificar esta fração aqui, 18 e 12, vou simplificar por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 6 é 18. O 12. 12 dividido por 6 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, 2 vezes 6 é igual a 12. Então, repare que elas são equivalentes, porque uma é simplificada da outra, ou daqui eu posso multiplicar por 6 e achar esses resultados, como eu posso pegar esses resultados aqui e dividir por 6 e achar este resultado desta fração que está aqui simplificada, tá bom? Agora vamos para a próxima página. A próxima página é a 202. Vamos ver a primeira questão que a gente tem que resolver. Ele quer que você coloque o inverso. Vamos lembrar o que é o inverso? Lembra? Olha aqui, o lembrete importante. 3/2 é a fração inversa, 2/3. Então, 3/2 é a fração inversa de 2/3. Reparem que o 2 está aqui em cima. Eu fazendo o inverso dele, o 2 vem para baixo e o 3 que está aqui vem para cima. É só inverter. Eu falo que é virar de cabeça para baixo. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E aí você monta uma fração inversa. Uma fração inversa é você inverter os números que representam essa fração. O que era aqui, denominador, se tornou numerador. O que era aqui o numerador se tornou denominador. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Neste primeiro caso, eu tenho menos 5.
Mas, professora, eu não tenho nenhum número aqui. Mas lembra que eu falei que os números naturais e os números inteiros têm como você transformar em fração? É só você acrescentar no denominador o número 1. Então, olha, isso aqui é um número inteiro. Mas para eu transformar ele em fração, é só eu colocar o número 1 embaixo dele. Então, se tem o número 1, apesar da gente não estar vendo, ele existe, mas ele não é visível, tem o número 1 aqui. Então, a gente vai fazer o inverso dele. Então, vamos ver como é que vai ficar cada caso? Veja, ó, se o número estava aqui embaixo, ele subiu e ficou 1/5. Continuou negativo, porque não altera o sinal, tá, gente? A mesma coisa o 6. Eu tenho um 1 invisível aqui. Ele subiu, porque eu fiz o inverso, ficou 1/6. Já quando a fração é completa, fica mais fácil, né? 19 e 63. 63 vai para cima e 19 vem para baixo. Aqui, eu coloquei só menos 12. Mas o 1 está aqui, só que ele está invisível. Lembra no primeiro e segundo caso aqui, ó? Ele não precisa estar visível para eu saber que ele existe, tá bom? Isso representa um número inteiro. Aqui, eu tenho um número decimal. Como é que eu vou fazer o inverso dele? Primeiro, você transforma ele em fração. Então, ó, se eu tenho duas casas decimais, é centésimo. Se eu tivesse só uma, seria décimo. Então, eu teria 25 sobre 100. Este número decimal transformado em fração ficaria 25 e o denominador 100. Só que eu não tenho que fazer o inverso. Então, ó, 100 sobre 25. Eu fiz o quê? O contrário, eu invertia os valores. O que estava em cima veio para baixo e o que estava embaixo foi para cima. Aqui a mesma coisa, só que ó, veja que aqui eu não tenho duas casas decimais para ter que colocar 100 como meu denominador. Eu só tenho uma casa decimal, então em vez de colocar 100, eu vou colocar 10. Então eu vou ter 15 sobre 10, ou 15 décimos. Aí o que a gente vai fazer? Quando isso acontecer, você vai o quê? Inverter. Não é o 10 que está aqui embaixo? Então ele sobe. E o 15 que estava como numerador vem para baixo. Mas lembrando, não altera o sinal. Se ele for uma fração ou um número decimal negativo, ele vai permanecer negativo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver a próxima questão. Página 203. Ele quer que você coloque verdadeiro ou falso nas informações. Vamos fazer esse lembrete aqui. Esse lembrete é um diagrama onde está mostrando que o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros e que o conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais, certo? Através dessas informações, vamos observar o que está aqui, quais são as afirmações verdadeiras e falsas. Bem, todo número inteiro é um número racional? Olha, ele está aqui dentro do conjunto dos racionais, então é, certo? Agora, todo número racional também é um número natural? Olha só, ele está dizendo que todo número racional também é um número natural. Não, os números decimais, ele pertence ao conjunto dos naturais? Não. O que pertence aos naturais? É só o 0, 1, todos os números positivos inteiros, não é? Já os racionais, não. Os racionais está incluído, tá ok, está inserido todos esses conjuntos que estão aqui, certo? Então, não. Os números naturais podem ser escritos em forma de fração? Sim, porque se o número não puder se transformar em fração, gente, ele não faz parte do conjunto dos racionais, tá bom? E se você observar aqui no diagrama, o natural, ele não está dentro? Ou ele está do lado de fora do racional? Ele está dentro. Então, se ele está dentro, quer dizer que todos os números naturais podem sim se transformar na fração. Lembra que é só acrescentar o 1 no denominador? Então, vamos lá. Existe número racional que é inteiro? Existe. Tanto que o conjunto dos números inteiros pertence aos racionais. Tá vendo? Então, ó, existe número racional que é inteiro? Os números negativos e positivos, certo? Ó, as dízimas periódicas não são números racionais.
Como se na nossa explicação a gente falou o quê? Que os números decimais exatos e as dízimas periódicas são os dois tipos de números decimais que pertencem ao conjunto dos números racionais. Não foi isso? Então, beleza. Após isso, então vamos ver como é que ficou o nosso resultado. Ó, todo número inteiro é um número racional, certo? Todo número racional também é um número natural. Não posso dizer isso porque o conjunto dos números racionais não está dentro dos naturais. Olha, os números naturais podem ser escritos em forma de fração, sim, porque se não pudesse, ele não estaria dentro do conjunto dos racionais. Existe número racional que é inteiro, sim, os números negativos e positivos. As dízimas periódicas não são números racionais, é uma afirmação falsa, ok? Aí agora, para a gente escrever então, a letra B ela é falsa. Para ser verdadeira, nem todo número racional é natural. Com relação às dízimas periódicas são números racionais, certo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão quer que você veja todos esses números e distribua para cada conjunto. Veja que o conjunto dos naturais está dentro do inteiro, mas o inteiro não está dentro do natural. Veja que o inteiro e o natural está dentro do conjunto dos racionais. Mas o racional está dentro do inteiro? Não. O racional está dentro do natural? Também não. Tá? Então, vamos lá. Veja aqui nesse diagrama, para te dar um lembrete dos números que são naturais. Os números são inteiros. Vocês vão ver assim, professora, o conjunto que representa os números inteiros só tem negativo. Cadê os positivos? Estão aqui, inseridos nos naturais. Os naturais não são todos os positivos? Eu posso dizer que eles pertencem tanto aos naturais quanto aos inteiros. Já os negativos, eles só pertencem aos racionais e aos inteiros. O natural não tem nenhum negativo, ok? Então, vamos ver como é que ficou a nossa resposta. Todos os números positivos inteiros pertencem aos conjuntos dos naturais. Já os números negativos inteiros pertencem ao conjunto dos números inteiros. E as frações e números decimais só pertencem ao conjunto dos números racionais. Viu? E por que os outros eu não inseri nos racionais? Porque essa forma como está sendo desenhada aqui, o número natural e o inteiro, ele está mostrando para você que tanto o natural quanto o inteiro pertence aos racionais. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Bem, a última questão da nossa página para a gente definir. Veja aqui algumas imagens. Ele quer que você represente essas imagens em forma de fração, tá bom? Para isso, é para você tentar identificar a representação da fração. Porque eu posso ter uma fração que representa o todo e posso ter a fração que representa a parte de um todo. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um círculo. Isso aqui tudo é o todo. Mas cada fatia, cada parte dessa representa o quê? A parte de um todo, que é o círculo. A mesma coisa nas outras figuras, tá bom? Então, vamos lembrar o seguinte. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês lembrarem. Bem, se eu tenho uma pizza com 8 fatias, as 8 fatias representam o todo, né? A quantidade total de fatias que eu dividi o meu todo, 8. E se eu comer 2 fatias, então a forma que eu posso representar essa fração é o quê? 2/8. O que esse 2/8 quer dizer? Que diante de 8 fatias que tem o meu todo, eu consumi 2 ou sobraram 2, tá bom? Cada pedaço da pizza representa uma parte do inteiro. Veja aqui que 1/8 é como se a minha pizza tivesse dividida em 8 partes, que é o meu todo, e dessas 8 fatias eu consumi uma ou sobrou uma fatia. Então, eu escrevo em forma de fração 1/8. Lembrando que a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador, tá bom? Então, vamos lá e ver como é que ficou a nossa resposta.
Veja, tem alguns casos que eu coloquei duas frações. Por quê? Primeiro, 8. Vou contar todos os quadradinhos que foram divididos esse meu todo aqui, esse meu retângulo. Então, ele foi dividido em 8 partes, certo? Dessas 8 partes, só 4 estão pintadas. Então, eu coloquei aqui, ok? Se eu simplificar essa fração, eu posso simplificá-la por quanto? O que é simplificar, gente? É você pegar, pensar num divisor que possa dividir os dois números da fração. Então, eu escolho 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Então, veja que eu tenho duas frações para representar a mesma imagem, só porque eu simplifiquei. Mas lembrando, nem toda fração dá para simplificar, tá bom? Neste caso aqui deu, ó, eu tenho dois números que fazem parte da tabuada de 4. Então, dá para eu dividir o 4 por 4 e o 8 por 4, e vou encontrar este resultado aqui. Veja a segunda imagem, ela está completa e não está dividida em partes. Por que eu coloquei aqui 2 sobre 2? É porque o inteiro ele pode representar 2 sobre 2, 1 sobre 1. Por quê? Toda fração não é uma divisão, gente? Então, já que é uma divisão, é porque aqui não está dando para ver. Este quadrado aqui, ele está dividido em duas partes. E foram pintadas as duas partes. Então, se foram pintadas as duas partes, foi pintado o quê? A imagem toda. Então, ó, eu tenho uma imagem dividida em duas partes, em que das duas partes foram pintadas as duas. Então, ó, 2 dividido por 2 não dá 1. Quer dizer que essa fração, quando o numerador e o denominador têm sinais iguais, representa o todo, a parte completa da figura. A mesma coisa nos outros casos. Esse aqui, por que tem 1/3? Porque, olha, eu tenho 6 partes. Ó, meu todo foi dividido em 6 partes. Dessas 6 partes, 2 foram pintadas. Então, eu montei a fração. Ó. O numerador é a parte consumida ou a parte que sobrou. Já o denominador é a quantidade de partes que você dividiu todo. Então, ó, ficou 2/6. Mas eu posso simplificar, porque existe uma tabuada em que tem esses dois resultados, que é a tabuada de quê? De 2. Então, se eu pegar 2 e dividir por 2, vai dar 1. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, vai dar 3. Assim, nos outros casos. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. A gente está passando por um momento difícil, mas que, se Deus quiser, vai passar, tá bom? Deixei aqui uma frase que me faz lembrar vocês, tá bom? Um bom estudo. A frase é o seguinte: uma ótima semana é o que eu desejo a quem dá cor e alegria ao mundo. Vocês, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, até a próxima.